Olá para você que nos acompanha aqui nesses vídeos. Essa aqui é a série de vídeos que tem como título Como Chegamos Até Aqui. Quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus e te convidar a continuar essa jornada de entender como que é o caminho, o porquê que certas coisas se fazem necessárias, como sucederam as coisas antigamente na criação das coisas. E eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 20 de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 20. E antes de começar a leitura, eu quero só recapitular com os irmãos como que chegamos aqui até essa parte. Então, rapidamente, por que nós estamos lendo sobre isso, né? Lemos primeiro sobre a criação. Fomos criados imagem e semelhança de Deus, e o Senhor nos cria para nos relacionar com Ele, para que nós fomos a sua imagem e semelhança na terra e para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Mas em certo momento o homem peca e através do homem o pecado, ou seja, a sujeira, a mancha entra no mundo. Através do pecado a morte entra no mundo. Por que a morte entra? Porque o salário do pecado é a morte. A maneira de dar justiça para quem peca é dar a morte a este. Então, entendemos também e vimos também na Bíblia que esta morte que era de Adão, ela passou para todos, por isso todos pecaram, inclusive eu e você, nós pecamos, e também como Adão e Eva fomos destituídos da presença de Deus. Ora, se fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra e para nos relacionarmos com Ele, agora já não dava mais, porque estamos agora destituídos de sua presença. E vimos também que esta morte, ela reina de Adão até Moisés. E por que ela reina até Moisés? Ela reina até Moisés porque a partir de Moisés, o Senhor, o Criador da nossa alma, Ele vai estabelecer um processo na qual o homem poderá ser perdoado e sua alma não padecer mais para todo sempre. É um processo na qual Ele vai fazer expiação do nosso pecado e vai limpar o nosso pecado. Então, exatamente por isso, é nesses moldes que nós vamos entrar nesse vídeo. Quanto à história, eu só quero te lembrar que com Moisés, Deus liberta o povo do Egito e eles agora estão no deserto e vão passar 40 anos no deserto. E durante esse tempo, logo no início, o Senhor chama Moisés e ele vai estabelecer certas leis e mandamentos com Moisés, antes de já falar do estabelecimento do perdão. Então, primeiro vamos ver quanto às leis e mandamentos. Eu peço novamente que você abra em Êxodo capítulo 20, eu vou ler a partir de agora o verso 3. Então são esses os mandamentos, está aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a elas, nem servirás. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 13. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aqui a cobiça nos dias de hoje, né? No caso seria cobiçar a casa do teu próximo, mulher do seu próximo, as coisas que o seu próximo tem, você não tem, financeiramente, ou fisicamente, ou materialmente, né? E esses são os mandamentos do Senhor. E além dos mandamentos, Ele vai ditar uma série de outras leis e uma série de outras palavras para direcionar o homem. A gente pode ver aqui no verso 8 do capítulo 20. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então é uma lei do Senhor. No verso 12, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então Ele... e no verso 23 eu esqueci de falar. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós, tá? Então, é uma série de leis e mandamentos que o Senhor, ele coloca no Antigo Testamento. Eu quero só relembrar você que a gente já viu sobre isso no outro vídeo, que pelo conhecimento, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, agora que eu já sei que isso é pecado, né, isso já é o meu conhecimento. Então, quando eu faço mesmo sabendo, agora eu consinto com isso.
tá? Então é uma série de leis e nós temos algumas outras leis, não vou prolongar aqui, mas aqui nós temos leis no que diz respeito aos homicídios, no que diz respeito àqueles que amaldiçoam os pais ou aqueles que ferem uma pessoa, leis acerca da propriedade, acerca da imoralidade, da idolatria, do falso testemunho, da injustiça. O Senhor ele vai estabelecer diversas leis. E eu só convido você também a ler Levítico capítulo 18, que diz... aí temos as leis quanto à lepra, as leis quanto ao fluxo de sangue, e no verso 18 fala exatamente sobre os casamentos que são bons aos olhos do Senhor e aquelas uniões que são abomináveis aos olhos do Senhor, e são leis do Senhor e estão ali para nos instruir, nos mostrar um caminho melhor. Então eu te convido também a ler o capítulo 18 de Levítico, que é uma instrução muito boa para nós. Então o Senhor ele vai estipular todas essas leis. Ele vai dizer que durante 6 anos a terra vai trabalhar, no 7º ano você não vai plantar e colher nada, porque a terra vai descansar. Ele vai estipular as 3 festas, e eu estou aqui no capítulo 23 de Êxodo, verso 15, só para ver quanto às festas. Ele estabelece a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, para o povo se lembrar que foi Deus que livrou o povo de Deus da terra da escravidão do Egito. No verso 16 tem a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, e a festa da colheita, da saída do ano. Então ele estabelece as festas também, e no meio de estabelecer tantos mandamentos e leis, ele vai também estabelecer o que seria o tabernáculo e o sacerdócio. Então, rapidamente, o tabernáculo, se você colocar no Google fica mais fácil de você entender, eu vou falando, você vai vendo as imagens que estão aí. As pessoas já meio que fizeram várias imagens em 3D, eu ainda não tenho esses artifícios para colocar no vídeo aqui, mas eu vou te falando. Se você tiver como acompanhar por uma imagem do Google, só escreve lá tabernáculo, fica muito mais fácil de você entender, tá? Então o tabernáculo, o que é? É um local ali na qual havia atividades santas e santíssimas para o Senhor, né? Então o que era o sacerdote e o sumo sacerdote? Pessoas que trabalhavam nas coisas santas do Senhor dentro desse tabernáculo. Então visualmente, se você não tem como acessar lá agora, o tabernáculo é como se fosse uma cabana bem grande, né? E existiam lá vários itens com um significado imenso cada item. Eu não vou me ater a cada detalhe aqui, porque senão dá uma pregação para cada item. São muitos os detalhes que são também uma bênção, mas aqui o foco é falar do estabelecimento das leis e do perdão. Então, rapidamente, só para você entender. Dentro do tabernáculo existia um véu que separava o local santíssimo do local santo. E dentro do local que era santíssimo, ficava ali a Arca da Aliança com os 10 mandamentos, escritos por Deus, o Criador. E ali existia o propiciatário, onde habitava a presença de Deus. Ali habitava a presença de Deus e o homem não podia acessar aquela área porque ia morrer fulminado. Ali a presença de Deus é tão gloriosa e o sumo sacerdote só poderia acessar aquela área, segundo os mandamentos de Deus, uma vez por ano. Então aquela área era uma área que era chamada área santíssima, era a área onde habitava a presença de Deus. Do véu para cá, ainda dentro da tenda, dentro do tabernáculo, existia a mesa do incenso, a mesa dos pães da preposição, o castiçal, que é o candelabro, né? Não sei se vocês sabem, mas o candelabro ele era cheio de óleo e através desse óleo as lâmpadas do candelabro ficavam acesas. Tudo isso que eu estou falando tem uma série de significados, tá? Mas eu tenho um ponto a chegar, então vamos continuar. Do lado de fora do tabernáculo existia uma pia de cobre e de bronze, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, que realizavam as atividades santas, eles tinham que lavar suas mãos antes de cada atividade. Isso também tem um significado. E existia ali também o altar do holocausto. E o altar do holocausto, ele é exatamente o local que eu queria chegar, porque é o local onde o Senhor ele fala, é neste local
que vocês apresentarão sacrifícios para expiação de pecado. Então, por isso que eu queria chegar até aqui. Nós falamos do estabelecimento das leis e estabelecimento do perdão. Por isso que a morte reinou até Moisés. Tá? Depois de Moisés, Deus estabelece como que seria o perdão. Existe um processo de sacrifício de um animal para limpeza dos pecados, para expiação de pecados. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, vai entender um pouco mais agora. Eu peço para você abrir na sua Bíblia em Levítico capítulo 4, verso 27. Levítico 4, 27. Para se obter o perdão, você tinha que se submeter a esse processo. Qual que era o processo? Vamos entender. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, porque não tinha entendimento que era pecado e agora foi notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea. Aqui mais embaixo no verso 33, no verso 32, ele fala que pode ser uma cordeira também, tá? Sem mancha pelo seu pecado que pecou. Então no verso 28, uma cabra fêmea sem mancha pelo pecado que pecou. 29, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Ou seja, onde era o altar do holocausto. Depois disso, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Então, para que fosse perdoado seu pecado, você pecou, genuinamente você se arrependeu, mesmo genuinamente se arrependendo, Deus ainda não te perdoa, você tem que fazer... Na verdade, o que você tem que entender é que a conta não fecha. Você pecou e o salário do pecado é a morte, por isso merecemos a morte. Mas se eu não quero padecer para todo sempre, morrer para todo sempre, então alguém tem que pagar esse preço. E no caso, o Senhor estabeleceu isso como animais ao sacrifício, para expiação e limpeza dos seus pecados. Poxa, agora ele morreu no seu lugar. Quem? Uma cabra, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, inocente, morreu no seu lugar, para expiação e para limpeza do seu pecado. No capítulo 5, verso 7, o Senhor ele fala também a respeito de quem não tinha condição financeira de ter uma cabra ou cordeiro, ou não tinha condição de comprar, ou realmente não tinha. Então ele fala assim, no capítulo 5, verso 7 de Levítico: mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação de culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. Então o Senhor ele entende também que nem todos tinham aquela condição, mas esses também podem ter acesso ao perdão. Então o Senhor estipula que quem não tinha a sua mão na qual não alcançasse uma cabra ou um cordeiro, então você poderia usar 2 rolas ou 2 pombinhos ali, um para expiação do pecado e outro para o holocausto, tá? E como que tinha que ser esse animal? Tem um significado por trás disso, por isso que eu fiz essa pergunta agora. Eu peço para você abrir sua Bíblia em Levítico 22, versículo 19. O Senhor ele fala assim: segundo sua vontade oferecerá macho sem mancha das vacas. Ali você pode ver cordeira, também às vezes ele fala macho. Na verdade o que eu quero te dizer é que, olha só, durante o livro de Levítico tem capítulo 4, 5, 6, tem sacrifício pelo pecado do sacerdote, sacrifício pelo pecado de qualquer pessoa, sacrifício pelo pecado em conjunto. Tem vários tipos de pecado e um sacrifício para cada um deles, tá? E basicamente, só para a gente entender o contexto do animal que haveria de ser sacrificado, tá? Então não se atente a se é macho ou fêmea nesse momento, tá? Então ele diz o seguinte:
segundo sua vontade, oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Então, primeiro você vê que não pode ter mancha, não pode ter defeito. No verso 21 ele replica: sem mancha será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. 22. Cego ou quebrado, ou aleijado, verrugoso, sarnoso ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Verso 24. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor, não fareis isto na vossa terra. Entende quão perfeito esse animal tinha que ser? Ele não podia nem estar machucado, nem com sarna, não poderia ter mancha. Perfeito animal e sem mancha, e principalmente inocente. Vai morrer no seu lugar. Por quê? Porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós fomos cometer algo ilícito, porque nós... Enfim. Então, qual que é o significado por trás de tudo isso? O Senhor, tudo que Ele estabelece tem um significado, e é bom que nós entendamos qual que é esse significado. O Senhor, Ele não faz isso para o homem pensar assim: beleza, qualquer coisa que eu fizer é só voltar lá e sacrificar um animal. Não, o Senhor, Ele faz isso que é para você entender que alguém inocente, que não errou em nada e é perfeito e sem mancha, tem que morrer no seu lugar. Ou seja, é isso mesmo que você vai fazer? Você vai errar mesmo assim? Você vai pecar mesmo assim? Alguém inocente tem que morrer no seu lugar porque a conta não fecha. Lembra, o salário do pecado é a morte. Se eu não vou pagar com a minha morte eterna, alguém tem que pagar. E no caso, o animal inocente, sem mancha, sem mácula, perfeito, o animal apresentado como uma oferta de sacrifício ao Senhor, isto era feito para a expiação do pecado. Então imagina quando o homem colocava a mão sobre a cabeça desse animal, como diz aqui, e porá a tua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado. Então você imagina, olha no olho do animal e vê o que o animal está passando, e o animal não fez nada para merecer isso, mas você fez com que isto fosse necessário. Então, isso é o significado que o Senhor, acredito eu, queria trazer para o homem ali. E não como uma regra simples que o Senhor estabelece, é o seguinte, se você pecar, vai lá e é só você degolar um animal sem mancha, sem mácula e sem machucado e sem nenhum defeito. Então eu ia lá, encontrava um animal perfeito, deixava ele ali na corda, quando eu cometesse um pecado eu ia lá e sacrificava o animal. Não é isso, tem um significado por trás. Mas de qualquer maneira, estabelecido foi o pecado, o perdão dos pecados através desse processo no Antigo Testamento. Este é o perdão do Antigo Testamento. Assim que o Senhor estabelece o perdão do Antigo Testamento, né? Acerca de todas essas leis que a gente acabou de mencionar, acredito que eu nem mencionei sobre a lei da lepra, a lei do fluxo de sangue, tem até as uniões que são abomináveis aos olhos do Senhor e as uniões que são bênção aos olhos do Senhor, no capítulo 18 de Levítico, que eu também não comentei aqui, porque o foco realmente não é esse, mas é muito importante que você possa ler desses mandamentos, dessas instruções, e você possa, no seu consentimento, ver se você acha justiça nisso ou não. E o Senhor, Ele é justo em sua essência, e Ele estabelece essas leis para que o homem não ande confuso, mas tenha uma direção. Enfim, acabou o estabelecimento das leis e do estabelecimento do perdão, o povo continua no deserto por 40 anos, e depois vai chegar à terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu para aqueles do seu povo, e ali são estabelecidas as 12 tribos, que seriam os 12 filhos de Jacó, que depois de um tempo o nome dele se transformou em Israel, por isso que se fala os 12 filhos de Israel, por isso que tem o nome de Israel nos dias de hoje. Então estabelece as 12 tribos de Israel, se estabelecem, e por muitos anos e várias gerações
ao período que a gente chama de período de juízes, onde um juiz é levantado como dentro do povo de Deus para liderar o povo, para orientar o povo, para direcionar o povo. E vai travar batalhas, enfim. Depois de um tempo, o povo clama por um rei, e é a época do rei Davi. E o Senhor chama a Davi, há um chamado ali para Davi, nós não vamos nos ater à história aqui agora, e ele vem a ser o rei de Israel. Depois tem o reino do sul, o reino do norte. Davi, ele vai ter o seu filho, que é Salomão. Ele sonha em construir um templo, mas quem executa o templo é Salomão. E depois de Salomão vem outros reis e outras gerações vêm ali depois. E acontece que o povo novamente se corrompe. Lembra? O povo se corrompe. Aí vem o dilúvio. O povo se corrompe. Aí vem o estabelecimento do perdão e das leis. O povo se corrompe. Não é fácil, né? Enfim, o povo se corrompe novamente e o Senhor permite que o império que se acendeu, o Império Babilônico, fosse destruir Jerusalém, destrói o templo. O povo de Deus é exilado na Babilônia. Depois passa um tempo, Neemias é chamado e ele vai, claro, com todo o poder do Senhor, com toda a ajuda do Senhor, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, e ele faz essa reconstrução. E depois de um tempo, impérios surgem, persa, assírio, e o império macedônico, depois de um tempo, vai surgir também. O Império Macedônico, para você que não sabe, ele é aquele na qual Alexandre o Grande ele lidera. E é o Império Grego, vamos dizer assim, né? E ele tem ele tem uma ideia que é a unificação das línguas, né? E ele tenta unificar o grego. Por isso o grego era uma língua falada em muitos locais naquela época, porque ele tentou fazer o estabelecimento dessa língua. Claro que hoje nós podemos ver que não deu certo, mas naquele tempo era quase uma língua única, tanto no Ocidente quanto no Oriente. E depois de Alexandre o Grande vem a República de Roma, e a República de Roma ela vem ganhando espaço e se torna o Império Romano. E só para a gente navegar e entender que época cada coisa aconteceu, tá? Rapidamente. Então, nesses moldes do Império Romano, praticamente no início do Império Romano, Jesus é enviado à Terra. A palavra diz que o Verbo se fez carne, né? Ele é o Verbo. Então, é exatamente na época do Império Romano que Deus envia o seu Filho único, seu Filho unigênito. E nós vamos navegar por alguns versículos para entender isso também, tá? Eu peço que você abra a sua Bíblia em João 3,16. O Evangelho de João, tá? Mais João, então Evangelho de João 3,16. E diz o seguinte: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para apontar dedo e julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus é enviado, Deus envia seu Filho unigênito. Lembra? O povo se corrompe, Deus vai lá e o povo se corrompe, Deus vai lá, ama novamente, e amou o mundo novamente, e enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus vem. Ele vem, claro que ele vem para um motivo em especial, mas além desse motivo em especial, ele vem para abrir os olhos também. Ele vem, e ele não vem só para os hebreus ou judeus ou aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, mas ele vem para todos. Se você é filho de egípcio ou do Império Babilônico, ou se você é do Oriente ou do Ocidente, não importa, porque ele veio para todos. Esse é Jesus. E quando eu digo para você que ele veio também para abrir os olhos, eu quero te lembrar de uma coisa. Quando o Senhor especifica todas aquelas leis do Antigo Testamento,
e quando ele especifica os mandamentos e as leis, é claro que tem letra ali que é literal e não tem como você, por exemplo, lei acerca do homicídio, não tem como você tentar assim desviar disso, isso é literal. Mas assim, tudo que o Senhor fez, como a gente estava lendo, tudo que ele fez tem um significado. E o Senhor, o Jesus, ele vem ao mundo e ele vai abrir os olhos desses homens para o significado das coisas de Deus, ou seja, dos mandamentos, das leis que o Senhor ordenara no passado. Porque o homem, ele amou a lei, o homem, ele amou a regra. Você percebe que de todos aqueles mandamentos, as pessoas ali de Jerusalém cumpriam os mandamentos, eles jejuavam, liam a palavra de Deus, eles guardavam um dia, diversos ensinamentos do Senhor eles faziam, só que eles faziam como, não vou generalizar, não é todos, mas como alguém que cumpre uma tabela. Jejuei hoje? Jejuei. Eu orei hoje? Eu orei. Eu li a Bíblia hoje? Sim, eu li a Bíblia hoje. Eu guardei o dia? Sim, guardei o dia. E o significado? Por isso que eu digo que Jesus ele também veio para abrir os olhos. E quando você lê os evangelhos, você vê isso acontecendo, olha, em quase todo capítulo. Porque em quase todo capítulo os fariseus tentam chegar para desbancar ele com alguma coisa, tipo dizendo assim, olha, o Senhor não deixou você fazer isso, agora você faz isso. Então Jesus vai abrir os olhos dele para o significado e eu peço que você abra a sua Bíblia para que nós entendamos mais do significado. E o Evangelho é o Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, por favor. Capítulo 2, verso 18. Diz assim a palavra: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram para Jesus: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. O que Jesus está querendo dizer? Os homens foram indagar Jesus dizendo assim: olha, os seus discípulos não jejuam. Então Jesus chega para ele assim: você sabe o que é o jejum, meu filho? Quase, né? Você sabe o que é o jejum? O jejum não é para alguém cumprir uma tabela. Eu não vou falar para os meus discípulos jejuarem só para você ver que eles estão jejuando. Não é isso. O jejum ele tem um significado e um propósito, que é você se abster de si mesmo, você renunciar a si mesmo, à vontade da sua carne de comer, para que seus ouvidos, ou seja, o que é espiritual, fique sensível à voz de Deus, ou à voz do Espírito Santo. Mas nesse ponto, os discípulos não precisavam fazer isso, porque do lado deles estava o próprio Senhor materializado, estava ali o Senhor, fisicamente. Então eles não precisavam disso para ter sensibilidade, eles estavam com Jesus. Mas ele responde e diz assim: mas dias virão em que eu não estarei com eles, e aí jejuarão. Ou seja, significado. Aqui no verso 24, os fariseus disseram para Jesus: vês, porventura no sábado o que... porventura fazem no sábado o que não é lícito? Então, o que é esse versículo aqui, né? Os discípulos de jejum, os discípulos de Jesus, se eu não me engano, colheram ali no sábado alguma coisa. E no sábado não era lícito plantar nem colher e nem outras atividades, porque era um dia que se guardava para Deus. Era um dia que você, na verdade, você não tinha que se preocupar em plantar nem em colher, e você se abstraía das preocupações do dia, para que você tivesse um dia com o Senhor, para que você tivesse um dia no qual você pudesse refletir. Porque o mundo sempre foi assim, meta atrás de meta, e eu nunca paro de estudar, eu nunca paro de trabalhar, eu nunca paro de caminhar. E se você nunca para, você não consegue parar e pensar o que você está fazendo aqui. Você não consegue parar e ter um momento com o Senhor. E o Senhor ele vem estipular que isso é bom que você o faça. É bom que você o faça, para que a presença dele esteja em você, para que exista essa sensibilidade sua para com o Senhor, para que você
Não esteja só preocupado com as coisas terrenas e mundanas. Então eles não tinham entendido muito. Eles, na verdade, só cumpriam. Cumpriu o sábado, mas os seus discípulos vão lá e colhem no sábado. E agora? Né? Então eles não. Então o que acontece? É a mesma coisa que você sabe de uma regra. Mas qual que é o significado da regra? O significado é você se abster dessas coisas do mundo. É você separar um dia para Cristo, para o Senhor, para você buscar o Senhor. Então é isso que ele quer dizer. Plantar e colher ali é trabalhar, que ele quer dizer. Mas imagine que você está com a sua família caminhando, não sei, por um local e vocês não comem há 5 dias e vocês estão caminhando e caminhando, a região meio árida ali, mas de repente você vê uma macieira. Poxa, mas você viu a macieira justo no sábado. O Senhor fala que não é lícito você plantar nem colher no sábado. Então se você pegar uma maçã da macieira, caracteriza que você está colhendo. Certo? Então, eles se preocuparam com a regra. Você não vai deixar o seu filho morrer de fome, nem a sua família morrer de fome, porque é sábado e você não vai poder pegar aquela maçã daquela árvore. Não, você vai pegar aquela maçã daquela árvore para os seus filhos não morrerem de fome. O importante é você separar um dia para o Senhor. E eu estou falando tanto de significado e que o Senhor ele também vem, não principalmente, mas ele vem também para abrir os olhos, porque em Mateus existe uma palavra que exatamente tipifica a falta de entendimento quanto ao significado. Na verdade, o significado ele foi amassado e jogado no lixo. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 12. Mateus 21, 12. Então imagina, Jesus já estava lá com seus discípulos, né? Ele já educava o povo, ele já fazia milagres, e ele já instruía. E em certo momento ele vai ao templo. Então vamos lá, capítulo 21, verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Prestem atenção. Existiu um templo do Senhor. Agora não é mais tabernáculo, agora é templo. Lembra? Tabernáculo, local santo, santíssimo. Ali o pátio com o local, o altar do holocausto, onde as pessoas apresentavam um sacrifício para limpeza dos pecados. Lembra disso? Então agora não era mais tabernáculo, mas era templo. Mas as pessoas faziam a mesma coisa. Eram as mesmas regras. Mas o homem amou a regra e a lei. E o significado? Ficou aonde? Olha que ponto chegou o templo do Senhor. As pessoas vendiam pombas. Vendiam pombas nas cadeiras e nas mesas. Vendiam pombas os cambistas. E se vendiam é porque tinha quem comprasse, né? Então o que ele quer dizer com essas pombas? Você lembra que no Antigo Testamento a gente viu que as pessoas que não pudessem comprar cordeiro, não pudessem comprar cabra, essas poderiam oferecer como sacrifício pombas. Você lembra disso? Pois é. Ali no templo estavam comerciando pombas. Aqui não fala cordeiro, mas acredito que também eles faziam isso, né? Acredito que eles também ali negociavam, né? Comercializavam as coisas que eram necessárias para a expiação do pecado. Lembra que existia o cordeiro, a cabra, existia ali as pombas. Então, pensa só você. Nesses moldes, qual que era a regra? Se eu apresentar uma pomba sem máculas, 2 pombas, né? Uma para o holocausto e uma como para a expiação dos pecados. Sem mácula, sem mancha, sem defeito, como sacrifício ao Senhor, então perdoados estavam os meus pecados. Essa era a lei, não era isso? Pois é. Então o homem pensou assim: olha só, eu estou muito afim de fazer aquilo lá que é ilícito e que é errado e é pecado. Mas quer saber? Depois eu dou um pulinho no templo, pego ali uma pomba, apresento como sacrifício e perdoados estão os meus pecados. Você percebe que o significado
que o Senhor estipulou para que o homem entendesse que há alguém inocente, sem mancha, sem mácula e perfeito está morrendo em seu lugar. Não faça mais isso porque alguém tem que morrer no seu lugar. Não faça mais isso porque alguém tem que pagar o preço. Não é bom que faça isso. Significado. Mas as pessoas só se importaram com a lei. Quer saber? Eu vou guardar aquele dia, eu vou fazer esse jejum, e não sei o que, eu vou ticando aqui, ó, vou orando, vou estar tudo certo. Para de ser alheio. O Senhor, Ele fez as coisas com significado. Procure o significado. Existe um verso que o Senhor ele vai falar o seguinte assim: Simão Pedro, você acha que esses homens são alheios ou filhos? E Pedro fala assim, alheios, né? Simão Pedro, alheios. Aí Jesus vem e fala assim, então os filhos estão livres. Ele quer dizer o seguinte: filho meu não é alheio. Então não sejamos alheios. E o povo aqui totalmente alheio, não entenderam o significado. Eles amassaram e jogaram fora o significado. No 13 o Senhor fala assim: está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A casa do Senhor não é comércio. A casa do Senhor não é para comprar e para vender nada. Nem para a casa de Deus você vai comprar e vender nada, porque a casa de Deus vive de dízimos e ofertas. Não existe isso de vou comercializar isso aqui para juntar dinheiro para a casa de Deus. A casa de Deus vive de dízimos e ofertas. E o Senhor vai providenciar todas as coisas que são necessárias. Então ele fala assim: mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. E o povo não entendeu o significado do sacrifício daquele animal. Porque fazia isso de maneira... Imagina uma mesa cheia de pombo. Então as pessoas chegavam, pegavam um pombo, sacrificavam, perdoados estavam os pecados, davam uma meia volta, pecava, voltava, pegava outro pombo, e assim, e achava que está tudo bem. Mas o Senhor Jesus, Ele vem também para abrir os olhos. E Ele faz isso durante todos os evangelhos aqui. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4, se você ler, você vai ver Ele abrindo os olhos, arrancando a trave dos olhos, o comichão dos ouvidos. Ele quer libertar as pessoas, ele quer abrir as mentes. Então esse é um dos motivos pela qual Ele vem também. Ele também vem, como eu falei, não só para o que era chamado povo de Deus, né, que eram os hebreus, ou judeus, ou enfim, os que foram libertos da escravidão do Egito, mas Jesus, Ele vem para todos. Todos. Filho do Império Romano, filho de Hitler, filho da Babilônia, filho do egípcio. Pense em alguém que você acha que não tem perdão. Jesus vem para todos. Todos, sem exceção. E Ele vem e Ele realiza milagres. Na verdade, Ele também é um milagre. E Ele não só realiza milagres, mas Ele ensina e Ele educa. E Ele tem essa autoridade porque Ele é mestre. Não com prepotência, mas esse é o título dele, Ele é mestre. E eu quero te lembrar o principal motivo pela qual Ele veio. Ele também veio por esses motivos, mas o principal motivo pela qual Ele veio foi para pagar a nossa conta. Você lembra que se nós pecamos, o salário do pecado é a morte? Pois é. Alguém tem que morrer para que a conta seja paga. Então Jesus, Ele vem. Você lembra do cordeiro no Antigo Testamento? Ele não podia ter mácula, não podia ter mancha. Ele não podia ser machucado, sarnoso, defeituoso. Você lembra que Ele também era inocente? Esse é Jesus. Ele vem e Ele não peca. Não há mácula, não há mancha nele. Ele não peca. Ele vem e Ele é Ser Supremo, Filho unigênito de Deus vivo. E Ele é perfeito. Assim como o cordeiro, sem defeito. E Ele é inocente.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que cresce nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então Jesus ele vem para pagar o preço no nosso lugar. Jesus ele vem para abrir os olhos, ele vem para nos ensinar, mas ele vem principalmente para morrer numa cruz. Assim como uma ovelha muda vai ao matadouro, Jesus vai à cruz, sem reclamar, sem pecar. Perfeito era, inocente era, e ele vai. Porque só um ser supremo, perfeito, sem pecado, inocente, morrendo em nosso lugar, seríamos perdoados dos nossos pecados, seríamos limpos dos nossos pecados. Ele foi para pagar a conta. Quando ele está na cruz, ele dá um brado, ele diz assim: Tetelestai, a dívida foi paga. Que dívida? A nossa dívida. A nossa dívida foi paga. Alguém tinha que pagar o preço, e ele paga, ele vai à cruz, e o seu sangue é derramado, e o seu sangue limpa os nossos pecados. O seu sangue, ele vai expiar os nossos pecados, ele vai limpar a nossa alma. É para isso que Jesus vem. E uma coisa extraordinária acontece. Mateus 20 e... Vou achar rapidinho aqui, já falo para vocês. Mateus 27, capítulo 50. E Jesus estando na cruz ali, Jesus clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Você sabe o que é render o Espírito? Quando alguém está trabalhando e você vai lá e rende a pessoa, então Jesus rendeu o Espírito. Quando Jesus ele morre na cruz, ele vai ao Pai, mas ele não nos deixa sem nada, ele não nos deixa órfão. Ele vai e ele envia o Santo Espírito de Deus. E como que ele faz isso? Ele morre por nós na cruz e ele nos envia o Santo Espírito de Deus. Esse é Jesus. E aqui no verso 51, a palavra diz: E eis que o véu do templo... Você lembra do tabernáculo? Tinha um véu ali, né? O véu que separava o local santíssimo onde habitava a presença de Deus. Você lembra disso? Pois é, a presença de Deus habitava só ali. Mas quando Jesus morre, seu sangue é vertido, rende-lhe o Espírito. E o Espírito que só habitava ali, não só habita mais ali, mas agora pode habitar em nós. O véu do templo se rasga, é o que a palavra diz. E se rasgou o véu do templo em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, quando isso acontece, o Espírito Santo ele não está mais só lá no propiciatário ou no local que é santíssimo, mas agora ele pode habitar em nós. Eu quero ler João ainda. Para dizer também que ninguém vem ao Pai. Absolutamente ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Jesus disse assim, no verso 6, capítulo 14 de João, verso 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso que a palavra diz, rendeu-lhe o Espírito. Ninguém tem acesso ao Espírito Santo de Deus, ninguém mais tinha acesso ao Pai, porque estávamos destituídos da presença dele, porque nós somos pecadores, e a nossa essência, nossa sujeira, nossa mancha. Mas agora ele pagou o preço na cruz do Calvário. E através desse preço pago, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. O véu se rasgou e a presença dele não está mais só lá, mas pode habitar em nós agora. Porque ele pagou outro preço. Ah, Rafael, mas por que tudo isso é interessante? Porque olha só. Lembra lá no começo, no primeiro vídeo que nós vimos que nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor para sermos imagem e semelhança dele aqui na terra. Mas não éramos mais imagem e semelhança dele porque havíamos pecado. Estávamos longe de sua presença. Havíamos sido criados para nos relacionar com ele. Esse é o objetivo pelo qual existimos, mas agora como nós nos relacionamos com ele, se nossa essência agora é pecaminosa, estamos destituídos, não tem mais relacionamento.
Mas quando Jesus paga o preço na cruz do Calvário, Ele nos limpa do pecado. Ele nos limpa por completo do pecado. E agora não somos mais trevas, somos luz, porque fomos limpos por Jesus. É por isso que Jesus é a chave. Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida à toa. Ele é o único caminho. Ele deu o caminho, na verdade. O caminho, e o nome dele é caminho. Através deste caminho, nós temos acesso ao Pai. Qual é o caminho? Jesus. Não tínhamos acesso ao Espírito Santo de Deus, mas agora temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Sendo perdoados por Jesus, que limpou o nosso pecado, nós somos luz agora. E agora o Espírito Santo, ele pode habitar em você, porque luz não habita em trevas. Mas se você é luz, agora ele pode habitar em você, porque ele é luz. Esse é o Espírito Santo de Deus. Por que queremos o Espírito Santo de Deus? Porque só ele sacia nossa alma, porque só ele nos alimenta, porque só ele nos instrui, nos convence da verdade, da justiça e do juízo, diz a palavra. E eu quero ler com você capítulo 14, verso 22 de João. Judas chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo, né? Então por que as pessoas, umas vão ter o Espírito Santo, outras não vão ter, né? E Jesus respondeu e disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor, ele quer morar em você. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. Por que queremos isso? Porque só isso nos sacia, só isso nos completa. Ele quer te transformar, não é de fora para dentro, essa metamorfose que o mundo faz, não. Ele quer te transformar de dentro para fora. Ele vê em você o que ninguém vê. Para ele não importa o exterior, mas sim o que está aí em você. E eu peço rapidamente também para você abrir João capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte. Jesus dizendo isso para Nicodemos, tá? Uma conversa com o príncipe da sinagoga, Nicodemos, e Jesus. E Jesus diz assim para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E por que Jesus fala isso? O que é o nascer da água? O nascer da água é purificação, é limpeza. Quando você se arrepende genuinamente, você vai aos pés de Cristo e você fala: Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado por mim, por este amor infinito de Jesus Cristo que morreu no meu lugar, eu peço perdão dos meus pecados genuinamente. E quando você faz isso genuinamente, Ele limpa, Ele te lava dos seus pecados. Isso é o batismo nas águas. Existe outro batismo nas águas que você vai lá para dizer: realmente estou me entregando para o Deus Supremo, né? Que é o batismo físico, que as pessoas vão às águas para dizer assim: eu aceitei Jesus, né? É uma maneira de você mostrar para o mundo que Ele é o seu Deus, que Ele é a quem você aceitou. Mas o que estamos falando aqui é de limpeza espiritual. Então Ele te limpa dos seus pecados. E logo Ele fala assim: e aquele que não for batizado também do Espírito. Ou seja, sendo batizado na água, limpos estão os seus pecados. Ou seja, você foi a Jesus e se arrependeu. Limpos estão os seus pecados. Agora limpo, o Espírito Santo de Deus pode habitar em você. Jesus pagou o preço e nos deu acesso. Agora Ele pode habitar em você. Agora Ele pode te mudar de dentro para fora. E agora você é o quê? Você nasce de novo. Exatamente o que Nicodemos diz no verso 3. Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é o nascer de novo? Quando o Espírito Santo ele entra em você e ele faz morada, como nós lemos aqui, não mais você, mas ele habita em você. Não mais é o seu intelecto, ou a sua sabedoria, ou a sua eloquência, não! É o Espírito Santo que está em você. As suas palavras mudam, as suas atitudes mudam, as suas metas mudam, o significado,
o seu olhar, os seus pensamentos, as inclinações do seu coração, ele vai moldando, ele vai transformando você. Isso é o que o Espírito Santo ele faz quando ele habita em você. E por isso que ele diz assim, nasci de novo. Né? Esse é o nascer de novo. Porque você é outra criatura. Você já não liga mais para aquelas coisas que são terrenas, que, sabe, sem significado. Aquilo ali é só vaidade que o mundo te dá. Você não está mais nem aí para isso, porque ele está habitando em você. Ele está te falando assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É o Espírito Santo em você te transformando em nova criatura. E já estamos acabando, tá? Eu quero que você leia comigo, te convido a ler Romanos capítulo 5, o verso é 16. E aqui a gente vai ler sobre exatamente a diferença de Adão, ou que representa o homem pecaminoso, para Jesus. Diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. O dom gratuito veio de muitas ofensas. Que dom gratuito é esse? A morte de cruz de Jesus Cristo. De muitas ofensas veio esse dom gratuito para justificação. Você lembra que a gente estava falando sobre justiça do nosso Deus? Quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte, e Ele é justo em nos dar a morte. Mas Ele elaborou um plano na qual, mesmo nos salvando, Ele continua sendo justo, porque Ele nunca vai perder a sua essência, que é a justiça. Agora, um ser supremo, inocente, sem mácula, sem mancha, ser perfeito, seu Filho unigênito, pagou o preço em nosso lugar. Então, de maneira justa, agora Ele pode nos salvar. Justificados estamos. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, que era o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Lembra? Por um pecado, veio o juízo, condenação. Assim também, por um só ato de justiça. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Por um só ato de justiça, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E ele fala aqui, veio a graça sobre todos. Não é mérito. Nós não merecemos. A partir de agora eu vou fazer tudo certo e agora eu mereço. Não, você continua não merecendo. Você não merece, nem eu. É graça de Cristo que foi à cruz por nós. Ele é o caminho. E no 19 diz, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Lembram? O pecado passou para todos, por isso todos pecaram. Quer dizer, a morte passou para todos, por isso todos pecaram. Mas ele também fala o seguinte, assim também pela obediência de um. Você acha que foi fácil ir à cruz? Imagina que o peso do mundo estava sobre ele. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus ele veio para nos salvar, para pagar o pecado em nosso lugar. Veio abrir os olhos e veio para todos. Não há acepção de pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós pecamos e todos nós merecemos a morte, mas Ele obedeceu ao Pai, que amou o mundo de tal maneira que o enviou, para que nós não padecêssemos para sempre, mas crescemos em Jesus e dessa maneira nós podemos ter vida eterna. Um último versículo para nós finalizarmos o entendimento sobre o estabelecimento do perdão e sobre como Cristo é a chave para tudo isso. Tá? Um último versículo que está no Evangelho de Marcos. Marcos, o capítulo é 6 e o verso é 12. Antes de ler o verso 12, se você leu, eu vou falar rapidamente, vou resumir, mas você pode ler o capítulo 6, que é exatamente essas palavras que ele vai dizer a partir do verso 7.
Ele chamou os seus discípulos, Jesus, tá? Jesus já estava aqui e ele chama os seus discípulos e ele vai orientar como levar a palavra e o que ele deve levar. Então tem uma série de significados. Ele fala, olha, você leve o cajado, você leve o cinto, você não leve 2 túnicas, você não leve dinheiro ou alforge, calce alparcas. Ele dá uma série de instruções. Vocês vão de 2 em 2 e tem todo um significado por detrás disso. Mas no verso 12 ele fala o seguinte, a palavra diz o seguinte: e saindo eles pregavam que se arrependessem. Então agora eu vou fechar a Bíblia para dizer o seguinte: nós já lemos aqui, concluímos esse vídeo de certa forma, porque tudo isso que foi falado até esse vídeo, de todas as coisas que você já escutou sobre Jesus, ou sobre o Espírito Santo de Deus, ou sobre as histórias do Antigo Testamento, de nada vale sem um arrependimento genuíno. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada em você. Ele quer te mudar e te moldar de dentro para fora. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer alimentar a sua alma e saciar a sua alma. Mas, e tudo bem, porque Jesus, que é a chave, o caminho, a verdade e a vida, ele já pagou o preço e nos deu este acesso. Mas de nada isso vale para você, se você, quando eu falo você, eu estou falando de todo o universo, de todos os homens, tá? Eu estou incluso nessa. De nada vale tudo isso se nós genuinamente não nos arrependemos. Não adianta chegarmos para Deus, fulano me disse que a Bíblia é assim, então vamos ver se é isso mesmo. Não, nada vai acontecer, nada vai mudar. Porque não é do seu jeito, irmão. Um homem te ensinou a interpretar um livro. A Bíblia não se interpreta dessa maneira. Vamos ver se Deus é Deus mesmo, não sei o que. Aí você chega e começa a orar para Deus. Deus, eu quero isso, vamos ver se é Deus mesmo, eu quero que isso aconteça. Não, não é assim. Não é isso. Você tem que entender que você é nada e Ele é tudo. Se você não for falar com Ele com este pensamento, nem vá. Você não é nada, Ele é tudo. E se não nos arrependermos genuinamente diante dEle, reconhecendo que Ele é tudo e tudo o fez por amor de nós, não vai haver limpeza dos nossos pecados. Não vai haver batismo nas águas e no Espírito. Não vai haver transformação. E o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você. Mas ele te convida, e eu te convido, a se arrepender e ir aos pés de Cristo. E se arrepender genuinamente. E dizer para Deus: eu não mereço tua presença. Eu sou pecador e sou falho. Mas estou aqui diante de ti, porque Cristo pagou o preço em meu lugar. E eu te suplico, perdoa-me dos meus pecados. E pecado tem nome, irmão. Fala para Deus: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perdão dos meus pecados. Confessa para Deus, não é para o homem não. Confessa para Deus: eu errei, eu fiz isso, Senhor. Perdoa-me dos meus pecados. Ele vai te limpar dos seus pecados. De maneira que você vai estar limpo. E o Espírito de Deus, este vai poder entrar em você. E te mudar, e te moldar de dentro para fora. E eu quero encerrar esse vídeo exatamente enfatizando sobre o arrependimento, porque de nada vale todo esse vídeo, de nada vale a Bíblia inteira e todo o seu conhecimento e intelecto sem um arrependimento genuíno. E você pode me dizer assim: nossa, Rafael, mas você está falando isso? Eu já vi pessoas que eram, certas e andavam no caminho do Senhor e hoje elas estão fazendo barbaridades, isso e aquilo. Exato. Hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu vou aos pés de Deus, mas se amanhã eu não for, o Espírito de Deus ele vai se distanciando. Se você for se distanciando da presença de Deus, ele também vai. E fica cada vez mais difícil, porque cada vez mais o mundo te hipnotiza, te enfeitiça, te manipula, te induz. Sem você perceber, você está indo. Mas se você olha
conseguir força e for até o Senhor a todos os dias e buscá-lo de todo o seu coração, então Ele vai estar habitando em você, Ele vai fazer morada dentro de você. Irmãos, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo de Deus. Na verdade, estaremos falando sobre algo que acontece após o Espírito Santo de Deus estar em você. Ele te restaura e Ele também é o intérprete desta palavra. Devido a inspirações espirituais, a Bíblia foi escrita e as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Muito do que está aqui está oculto realmente, não é da maneira que o homem ensinou a interpretar, mas só é interpretada espiritualmente. Nós vamos estar falando exatamente sobre isso, porque logo no início eu falei para você como sabemos que essa é a verdade, dentre tantas verdades, e como ter certeza absoluta de que essa é a verdade. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E só Ele te convence, quando Ele estiver fazendo morada aí. Se Ele não fizer morada aí, nada disso vai acontecer. Irmãos, que Jesus Cristo abençoe sua casa, sua família, que cada dia mais nós todos possamos nos arrepender e lembrar desse sacrifício bendito que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pagou o preço em nosso lugar. Tem ideia de quão precioso isso é? E cada dia mais nós possamos buscar ao Senhor para que o Espírito Santo dele nos molde a ser sua imagem e semelhança novamente aqui na terra. Que a graça e paz de Jesus esteja contigo. Amém.